1º de outubro. Adore somente a mim. Eu sou o Rei dos Reis e Mestre dos Mestres, habitando uma inconcebível luz. Estou comprometido em cuidar de você e sou totalmente capaz de fazer isso. Descanse em mim, meu filho cansado, porque essa é uma forma de adoração. Ainda que a autoflagelação não seja mais um hábito comum, muitos dos meus filhos se açoitam como se fossem cavalos de corrida. Eles se chicoteiam, se forçando a agir, ignorando sua própria exaustão. Esquecem-se de que sou soberano e que meus caminhos são mais elevados do que os deles. Por isso, talvez se ressintam secretamente de mim, como se eu fosse um capataz severo. A adoração deles é morna, porque já não sou o seu primeiro amor. Meu convite jamais se altera. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Adore-me, descansando em paz na minha presença. Senhor Deus, Criador de todo o universo, Pai de infinita bondade, estamos aqui, Senhor, reunidos em nome de Jesus. Queremos aprender mais, buscando o seu Evangelho, buscando a tua palavra, nos ajude a conseguir colocar em prática, levar conosco os ensinamentos, promover sempre o amor, a paz. Que a tua bênção, Senhor, nos fortaleça na fé, no amor, na serenidade, que possamos conseguir ser sempre mansos e humildes, como nos ensina, Senhor. Queremos estar sempre calmos, escutar sempre os teus ensinamentos e conseguir praticar sempre. Enche os nossos corações, Senhor, com a tua luz, com a tua paz, para que possamos levar, transferir para nossos irmãos, onde quer que estejamos. Pai nosso que estais em toda parte, santificado é o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dai-nos hoje. Perdoai-nos, ensinando-nos a perdoar, esquecendo de todo o mal. Não permitais cairmos nas tentações da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna, do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Assim seja. Quem gostaria de ler o Evangelho hoje? Levanta o dedinho. Aberto o dedo. Ninguém. Dani! Eu adoro esse seu apelo, Suzana. Ai, a gente precisa de um pouquinho de diversão, mesmo quando o assunto é sério, né? A gente precisa se alegrar, encontrar motivos nas nossas tristezas para nos alegrarmos. Que Deus conduza ao nosso estudo. E o capítulo é o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Caiu aqui no último item, o item 10. Instrução dos Espíritos, fora da caridade não há salvação. Capítulo 15, item 10. Então, vamos lá. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação,
O áudio fechou. Vou repetir. Meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desses estandartes eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Essa divisa é facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos, e na terra se acha gravado no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los eis pelo perfume da caridade que espalham em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem com esta máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso, que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a prescrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Paulo, o Apóstolo, Paris, 1860. Caramba, que responsabilidade, né? E aí, quando nós temos o conhecimento, cai de repente no nosso colo, nas nossas mãos, um bocado de responsabilidade que antes a gente não sabia que tinha, porque a gente dependia de alguém que lia e traduzia algum texto para a gente e nos direcionava. Dizia, você tem que seguir esse e aquele caminho. E nós seguíamos. Nós éramos como aqueles cavalos, né? Que vão guiando uma charrete, mas que tem um objeto que não impede que eles olhem para o lado e não desviem do caminho. Eles conduzem a charrete, mas não são eles que mostram o caminho. Alguém lhes induz um caminho a seguir. E nós éramos assim. Até que o Espiritismo vem e fala, filho, você é o autor do teu destino. Tudo o que você vive hoje é porque ontem você começou a semear. E tudo que você semeia hoje é o que você viverá amanhã. Então, a responsabilidade é tua. Toma nas tuas mãos e faça o que você quiser. Lembrando, tudo tem uma consequência. E aí a gente fica meio baratinado com isso. E, ao mesmo tempo que isso, o texto nos vem falando da caridade, dizendo que
ser o verdadeiro espírita é o mesmo que ser o verdadeiro cristão. E aí a gente pensa, bom, o cristão, sendo bom, ele é um espírita bom. Se eu for uma pessoa melhor, eu me torno melhor. Para mim, para aqueles que estão ao meu lado, para aqueles que indiretamente convivem comigo, que serão influenciados por alguma ação minha, para o mundo onde eu habito. E aí a gente vê que a gente faz toda a diferença, mesmo que nos pequenos gestos. Mesmo quando a gente fala alguma coisa a alguém, por exemplo, consolar alguém ou ouvir alguém num desabafo, mesmo que a gente não diga uma palavra, mas que mantenha os olhos fixos naquela pessoa e o ouvido aberto, e o coração envolvendo num abraço. A gente não precisa nem fazer um gesto. Pelo nosso semblante, pelo nosso comportamento, esse abraço é dado. Ou aquela pessoa é rejeitada. Depende do nosso olhar, depende do nosso incômodo. Quando a gente fica, olha no relógio, enrola o cabelo, ou pacientemente a gente escuta aquele irmão. Isso é uma forma de caridade. A gente fala muito da caridade moral, mas esquece, desculpe, a gente fala muito da caridade material, mas esquece que muito mais necessária é a caridade moral. É aquela que você ouve, é aquela que você acolhe, é aquela que você reza por alguém. E o texto nos diz que fora da caridade não é salvação, não há salvação. Independente da nossa crença, independente da nossa fé ou da nossa falta de fé. Nós temos muitos religiosos que praticam atos de extrema caridade. Nós temos pessoas que não se dizem religiosas que praticam atos de extrema caridade. E muitas vezes não tem o nome de caridade. Eu ajudar um irmão é uma obrigação minha enquanto cristão. Cristão é aquele que segue o Cristo, independente de ser espírita, católico, evangélico, budista, porque a gente sabe que o Cristo é um só, e tem vários nomes. Ele agrada todo o público. Ele é maravilhoso, né? E a gente ainda fica brigando por um nome, uma coisa que vai nos limitar. A gente não precisa de limites, a gente precisa tirar os nossos limites e deixar que o nosso amor se expanda, deixar que o nosso coração seja tocado por uma música católica, por uma música evangélica, por uma música budista, por uma música da Umbanda, por uma música espírita. Quando o objetivo é o amor, é o bem, é Jesus, não tem limite. É o mundo, é o universo, somos nós em ação. E que a gente não perca isso, que a gente lembre sempre da nossa responsabilidade, que a gente lembre sempre que precisamos fazer, não ter só vontade. E para finalizar, algo que eu achei muito pertinente e muito forte nesse texto é dizer que não adianta só a gente ter vontade, a gente precisa agir. E não é só também não fazer o mal, a gente precisa sim fazer o bem. Então é a ação, é o amor em ação que nos envolve, que nos salvará, que tenhamos muitas oportunidades de ajudar quem quer que seja, como o bom samaritano fez naquela parábola. Era uma pessoa que necessitava de ajuda. E exatamente aquele que ajudou era o que era mal visto, aquele que, de todas as possibilidades, estava lá no último degrau como quem ajudaria. A última opção de ajuda seria o samaritano. E foi ele, exatamente, o único que se dedicou a auxiliar alguém que estava caído, a lhe dar o remédio, a lhe dar algumas horas de conforto, quando levou para uma estalagem, pagou a hospedagem dele e ainda se comprometeu de que se faltasse algo, ele voltaria mais tarde para pagar. Foi ele o único que, mesmo estando
com compromissos em outras tarefas, parou um pouquinho do seu tempo e dedicou àquele necessitado. Às vezes, a gente, na nossa correria, a gente esquece de olhar para o lado, a gente vai em linha reta. E do nosso lado, tem tanta gente necessitando. E hoje, como é o Dia do Idoso, a gente precisa também lembrar, né, desses nossos queridos que muitas vezes são deixados de lado com tanta sabedoria. E que a gente possa fazer como os povos que ainda têm o idoso como com algum destaque, com o respeito que eles merecem pela experiência que eles trazem. Que a gente não esqueça de que a caridade deve começar dentro da nossa casa. A nossa casa sendo o nosso corpo ou a nossa casa física. E dali ela se expandir. Que não percamos a oportunidade de auxiliar. Muitas vezes, a gente não consegue auxiliar do jeito que a gente gostaria ou do jeito que a gente precisa, mas que um gesto, um ato, um olhar, uma oração seja feita, que a gente se esforce sempre para melhorar enquanto cristão. É isso. Uau, que maravilha, hein? Alguém mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje? Bem desafiador falar agora, né? Dani falou tudo. É necessário uma virtude ativa, né? Aí tá falando da caridade, como a Nani já tinha falado. Então não adianta a gente ter virtudes, enfim, a gente tem que colocar em ação, né? A caridade a gente tem que mover, a gente tem que colocar, a gente tem que agir. Como a Nani bem falou, começa pela gente, começa dentro de casa, começa por quem está próximo, que a gente, às vezes a pessoa é muito legal na rua, mas dentro de casa não é. E essa outra parte que não importa a religião, não importa se você é cristão, se você é espírita, se você é evangélico, se você qualquer religião que você tem. É tudo uma coisa só, desde que você pratique a caridade. Se você praticar a caridade, você é um discípulo de Jesus, né? Então, eu sou um verdadeiro espírita, eu sou um verdadeiro cristão. Não. E daqui a um tempo, talvez séculos ou menos, nem vai ter mais religião. Vai ter todo mundo fazendo a coisa certa, que tem que ser feito. Que hoje a gente ainda precisa de um norte, né? Precisa de uma religião para poder seguir. Mas futuramente, provavelmente não vai mais precisar. Alguém mais gostaria de falar? Luciana. Eu acho que a caridade, aí ele fala que a gente deve agradecer a Deus que nos permitiu gozar da luz do Espiritismo, né? Que abre muito a nossa mente, que abre muito as nossas ideias para esse olhar da caridade. Para mim, a caridade, ela é servir, né? Quando você se coloca a serviço, você está sendo caridoso, isso pode ser feito de várias maneiras. É a gente mudar a nossa consciência vamos colocar assim, de um passado que a gente pensava assim, como é que isso pode me ajudar? Como é que isso pode me servir? Para um presente, onde a gente já está caindo essa ficha para a gente de como eu posso servir a isso, como eu posso ajudar nisso, né? Mudar o papel de não querer, de não pensar só em receber, mas também de fazer. E pensar as maneiras que a gente pode estar fazendo isso. A gente conversa tanto aqui sobre isso, e são tantas as maneiras, muitas maneiras. E a gente pode ajudar não só os seres humanos, pode ajudar qualquer outro tipo de ser também, ajudar o planeta, né? Ajudar de tantas formas. Então, que a gente se coloque mais a serviço. Mais a serviço.
que esse servir esteja integrado no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. E mesmo dormindo, a gente também pode servir. A gente trabalha também dormindo. Então, que a gente se prepare cada vez mais para isso, esteja preparado para quando aparecer o trabalho, estejamos sempre prontos para servir. É isso que me veio. Muito bom. No nosso trabalho, né? Às vezes a gente está ali no mecânico, e se a gente fizer da melhor forma, olhar no olho, estar presente, se a gente lida com uma pessoa, né, no caso. Tem gente que lida com máquinas. Eu acho que a gente acaba ajudando, né, de alguma forma, se a gente fizer o nosso melhor, né, todo dia. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Sueli. Eu vou falar até meio paradoxal. O meu marido pertencia a uma irmandade, estritamente masculina, se é que vocês me entendem, e lá tinha o departamento feminino. Então, eles faziam as campanhas, dividiam o ano em 4, assim, por trimestre, né? Aí tinha a campanha do material escolar, do leite, agasalho, depois, no final do ano, brinquedo. Então, nós teríamos que encontrar alguém que cuidasse, por exemplo, de crianças, né? Que não tivesse nenhuma ajuda governamental. Aí nós achamos, através de uma colega minha, um local, uma moça que cuidava de crianças. Mas, quando nós chegávamos lá, as meninas que já estavam ficando mocinha, era como se elas se sentissem humilhadas. A gente estava levando as coisas para lá, alimentos, assim, às vezes, quando era a campanha do leite, o material para as crianças, e sabe aquela sensação que você não é bem-vinda? Era estranho, é uma coisa assim, para mim, me causava um certo espanto. Mas, né, nós fizemos a nossa parte, ficamos lá acho que umas 3 vezes, depois aí eu também não participei mais, né? Aí eu não sei depois o que aconteceu, mas assim, isso aí é estranho, porque a gente assim estava prestando a caridade, vamos dizer assim, e a gente não era bem-vinda. Estranho, né? Você sentia a energia, né? Porque a energia a gente sente, né? E como você falou, você estava fazendo a sua parte da melhor e mais elevada maneira, e você sentia aquela energia de que a pessoa, às vezes a pessoa tem orgulho, né? Tem muitos casos assim, que a pessoa tá naquela situação, precisa, mas tem o orgulho. E acho que eu já contei aqui uma vez, eu tava comendo numa padaria e eu comprei a mesma coisa que eu comi, que eu tava vendo um homem na calçada, eu falei assim, eu vou levar para ele, vou oferecer. Aí peguei, aí ele, eu não quero isso, eu quero dinheiro. Caraca, eu fiquei com tanta vergonha. Todo mundo olhou para mim, que ele falou bem alto. Aí eu fiz assim, aí deixei lá em cima, saí. A pessoa, às vezes, não tá afim, não quer, né? Você tem que agir, você tem que entrar em ação, né? Você tem que fazer a sua parte. Mas nem sempre a pessoa vai receber. E tá tudo bem. Cada um tá num grau, num degrau, e a gente tem que respeitar. Um dia a pessoa vai despertar, né? Cada um no seu tempo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu já ouvi várias histórias assim também, de que a pessoa não aceita receber, ou que é grossa, ou que reclama. E é exatamente isso, acho que cada um está no estado, né, no estágio de consciência, e receber é muito difícil, né? É muito mais difícil receber do que dar. Na minha opinião, é muito difícil. Então, cada um no seu processo. Não desanime, não deixe de fazer, porque isso aconteceu. Continue fazendo, seguindo o seu coração. E porque realmente é cada um no seu processo, né? Perfeito. Fala, Fátima. Eu estava aqui ouvindo as meninas, e muitas vezes também, Sueli, pode ter sido preconceito.
porque eu não sei qual era a religião do seu marido, mas eu imagino mais ou menos. E muita gente tem preconceito, só que nada é por acaso. Até quando a gente vai dar, independente de ter sido preconceito religioso ou não, porque eles estavam aceitando, ou pelo menos os dirigentes estavam aceitando as doações, tanto que vocês foram 3 vezes, né? Mas é também para testar quem está dando, né? Como você age, né? Como é que você, na hora que você passa por aquela situação igual a sua, ela estava toda prestativa ali, de bom coração, e o cara vai e faz isso, ela ficou sem saber como agir. Se é uma pessoa que ainda não está preparada para ser caridosa, porque tudo é um processo, o que ela ia fazer? Ah, também não dou mais nada. Agora eu ajudo o orfanato, ajudo qualquer coisa, mas não ajudo mais ninguém na rua. Porque Deus me livre de passar por isso de novo. Então, assim, ela ainda não vai estar preparada para de verdade ser caridosa, que a pessoa que é caridosa, ela é. Né? Eu acho que eu já até citei a minha irmã, que é o melhor exemplo que eu tenho. Ela é caridosa, assim, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Um dia eu vou ser igual a ela, que ela não pensa para agir, entendeu? Que acho que foi a Nani que falou isso e a Su também, né? A gente tem que ter a vontade, que eu acho que é o primeiro passo, a gente começa com a vontade, depois vem a decisão, não, agora eu vou fazer, e até que você toma coragem e vai lá e faz, né? E aí, quando você começa a fazer, vai aparecer os obstáculos. Seja a pessoa te receber mal, seja a pessoa não aceitar, seja a pessoa reclamar do que você deu. Então, assim, são várias etapas para ver se a gente estaciona ou se a gente continua. O importante é continuar. Show, perfeito. Agora eu vou chamar a Nani, que nosso tempo já está acabando, tá bom? Vem, Nani! A gente precisa também aprender a receber não, né? A gente acha que, pelo fato do outro estar necessitado, tudo que nós dermos será bem-vindo. E aí, como vocês falaram, tenho muito orgulho. É muito difícil para alguém, às vezes, reconhecer que está numa situação de necessidade e saber que o outro tem ao ponto de dar. Às vezes é desconfortável, parece confuso, mas é bastante compreensível. Com certeza, em algum momento, a gente já passou por uma experiência dessa também, né? De precisar alguma coisa, e quando nos foi doado, a gente quer receber, mas tem a vergonha, que a gente fala que é vergonha, mas é o orgulho, né? O mais importante realmente é perseverar, até porque a gente presta conta com a nossa consciência com Deus. A gente está fazendo a nossa parte. Um dia a gente aprende, e o outro também. É tudo um aprendizado, lindo aprendizado. A gente não deve se limitar, nem exigir demais de nós. Nós temos muitas potencialidades a serem descobertas e trabalhadas, e temos muitas dificuldades ainda para ser vencida. É um longo caminho a percorrer, que a gente siga feliz, com muito amor, agradecendo sempre a Deus por mais uma vez estarmos aqui, com uma riqueza de aprendizado, cada um contando um pouquinho da sua experiência, e toca fundo no nosso coração. E assim a gente vai seguindo, cada dia mais enriquecido desse conhecimento e prontos até sermos testados na próxima prova. Às vezes a gente fala assim, agora estou aqui, estou bacana, e não vai ser. Mas graças a Deus, nós ainda podemos falar, Senhor, perdoa-nos, e ainda precisamos treinar um pouco mais. E a gente vai treinando com a graça de nosso Senhor, agradecendo pelo nosso dia, pelas bênçãos que recebemos, onde tantos necessitam de tantas coisas e, infelizmente, ainda não lhes chega. Temos o nosso alimento, o nosso teto, temos saúde, temos a vida, que a gente aproveite. Que a gente aproveite também o remédio que vem na forma de bênçãos nas águas que nos são fluidificadas, e que nós possamos beber e possamos fazer bom proveito, para que a gente se abra e essa transformação inicie. O caminho é longo, mas a gente já deu o primeiro passo, que é estar aqui. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, por isso. E obrigada a todos vocês que estão aí do outro lado. Os amigos que estão sempre, aqueles que já tiveram, que hoje não podem mais estar, mas que em pensamento recorrem sempre a nós e nos auxiliam sempre. Se disserem para você
céu ou inferno depois de morrer. Isso não é bem assim. Vou explicar o que ensinaram para mim. O purgatório é aqui, no planeta onde eu nasci. Tantas vezes vou voltar e decidir onde ficar, do lado de lá, do lado de lá. Tem sol, também tem lua, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui, do lado de lá. Tem sol, também tem lua, do lado de lá. A vida continua, é simples assim. Saber se eu vou ser mais feliz depende de mim. De tudo que eu fizer agora aqui, tururururu, tururururu, agora aqui. O céu está no coração. Nascer, morrer, renascer. O céu está no coração. Graças a Deus, temos um coração enorme que pulsa alegremente toda vez que vibramos no amor, no bem, que falamos de Jesus, que agradecemos aos ensinamentos dele e as mensagens que nos chegam através dos espíritos ou de outras formas, vindo diretamente do céu. Muito obrigada, Senhor, que sigamos nesse caminho com muita alegria e muito amor em nossos corações. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo, Nani. Vamos tirar nossa foto. Atenção. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.